Bom dia, galera. Bem-vindo a mais um Café com Forex. Hoje, dia 3 de maio de 2022, um novo mês, uma nova semana, né? E uma semana que preparem-se, porque vai ser uma semana daquelas, né? Já olhando rapidamente aqui o calendário da semana, né? Começando por hoje, já podemos ver que teremos aqui. Já tivemos, né? Acabou de sair mais ou menos a taxa de desemprego, já teremos outros dados aqui também à noite, né? PMI da Austrália e algumas notícias. Já amanhã teremos o Fed com a sua taxa de juros, conferência e tudo mais, né? Sem contar que também teremos PMI da Austrália, exportação, balança comercial, variação de emprego privado, né? Que é o ADP. Grande dia amanhã, né? Já na quinta-feira teremos também a decisão da taxa de juros do Banco da Inglaterra, que é o esperado que ele, né, aumente mais uma vez a sua taxa de juros, levando ele a 1%, né? Uma taxa de juros, né, um nível que já não vimos há muito tempo, né? E eu vou entrar em mais detalhes sobre a taxa de juros amanhã, tá? Já no outro dia, né, no próximo dia, teremos aqui, então, na sexta-feira, né, já teremos aqui o NFP, teremos taxa de desemprego do Canadá, enfim, como vocês podem ver rapidamente, uma semana cheia de grandes notícias que podem, sim, com certeza afetar bastante os preços, né? Ontem não tivemos o café, porque ontem realmente foi feriado no Reino Unido e vários países da Europa, tá? É, Então, por isso, não tivemos o café. E também o mercado manteve bem parado, né? O único mercado que eu acabei vendo que realmente teve uma movimentação interessante foi os índices, né? Os índices americanos, onde os índices aqui, olhando no gráfico de 4 horas, por exemplo, a gente teve aqui uma queda, né? No SP500, mais uma, né? Fazendo então novas baixas, quebrando aquela baixa que fizemos em março, né? Então, bem interessante os índices continuando então tendo uma quedinha, lembrando então que teremos o Feds, né? E o Feds é o que realmente é o evento fundamental que realmente vai colocar ainda mais direção para esses mercados, né? Se o Feds dar ainda mais visão que realmente eles querem com tudo subir as suas taxas de juros, continuando, né, aumentando suas taxas de juros, vai ser bem interessante ver como os índices vão reagir, porque mais o Fed vai dando alerta que vai aumentando as taxas de juros, vai tirando um pouco do suporte econômico para controlar a inflação, e isso automaticamente já não é uma notícia boa para os índices, né? E o interessante aqui é que a gente vê essa correlação muito importante, bem forte este ano, né? Vocês podem ver que neste ano que começamos a ver os bancos centrais finalmente aumentando as taxas de juros oficialmente, e a gente já vê a mesma coisa acontecendo no índice, né? Que deste ano, galera, vocês podem ver que o topo do índice foi basicamente na primeira semana de janeiro, né? Primeira semana de janeiro, desde então a gente não vê os índices subindo. Então já estamos no mês de maio, né? Mês de maio já, mês 5, e estamos vendo ainda os índices negativos, né? Bem negativos este ano ainda, né? E só para vocês terem uma noção, estamos aqui mais ou menos em torno de 13, 14% negativo, né, para o ano. Então isso realmente chama bastante atenção, principalmente nos últimos 2 anos, se você fazer essa comparação, né? Porque se a gente pegar aqui, ó, o começo de maio foi mais ou menos aqui, vocês podem ver que, né, desde a abertura do ano o índice só subiu, né? E 2020, obviamente, a gente teve a queda do Covid, mas desde a introdução do QE5, né, que foi aquele programa onde o Banco Central americano compra os títulos americanos e vários outros instrumentos financeiros, a gente vê essa reversão em IV e tem visto, né, uma gigantesca recuperação no índice. Lembrando que, né, mesmo com a queda do Covid que tivemos, ainda a gente fechou o ano em positivo. Querendo ou não, isso aconteceu, tá? Vocês podem ver que a abertura do ano foi aqui, ó, certo? Então, a abertura foi aqui, a gente, lógico, caiu com Covid em torno de 32%, mas vocês podem ver que o fechamento de 2020 foi aqui, ó. Então, a gente fechou o ano mais ou menos com 15% positivo no ano, mesmo assim, mesmo com tudo que aconteceu com a pandemia, né? Mas, enfim,
algo para a gente ter em mente aí, a gente vai falando sobre isso, com certeza. Agora, então não se esqueça, né, que é uma semana bem cheia de dados, né, então é melhor se preparar. Acredito eu que o mercado, lembrando que amanhã já temos o FOMC, não sei se vai querer fazer tantas coisas hoje, tá? Posso estar errado, talvez, mas a chance da gente ver o mercado meio parado hoje, esperando este grande evento de amanhã, é bem grande, na minha opinião, tá? Então não espere tanta coisa assim hoje para amanhã. E a gente já tem visto isso já na abertura da Europa, né? Se a gente olhar aqui os gráficos bem curto prazo, numa hora, por exemplo, eu acho que já dá uma noção melhor do que pode estar acontecendo, né? A gente já vê aqui, né, um euro bem parado, vocês podem ver que é um belo de um pequeno range que está acontecendo aqui, né? E o restante dos pares, basicamente tudo dessa forma, né? Olha só, até o dólar australiano, galera, que já já a gente vai entrar em sobre detalhes sobre ele, até ele está bem parado, como vocês podem ver, né? Então, mais ou menos, eu acho que a gente vai permanecer assim no restante, é, no restante aí do dia, tá? Para hoje. Mas indo sobre, já enquanto as notícias, né? Tivemos durante a noite o Banco Central australiano, né? E o esperado é que eles iriam fazer apenas um aumento de apenas 15%, né? Desculpa, 15 pontos base, né? Era a expectativa do mercado, era 15 pontos base, e eles vieram e aumentaram 25 pontos base, levando então a taxa de juros para 0,35%. Né? Então surpreendeu isso, a gente viu obviamente o resultado disso no dólar australiano, que subiu, né? Eu acho que eles aumentando a taxa de juros e também dando sinais que podem aumentar bem mais ainda este ano, nos próximos meses. Tá? Eles deixaram isso bem, bem claro, mas o que a gente viu aqui é um dólar australiano que subiu e voltou. Né? Então imagina você como comprador esperando que o Banco Central viesse a aumentar a taxa de juros e levasse o preço lá em cima. Inicialmente aconteceu isso, mas vendo o preço voltando para o zero, né, para onde estava na notícia, isso para mim deixou, acho que, muitos compradores meio chateados e eu estou até meio que surpreso de ver o dólar australiano aonde está, tá? A razão por isso pode ser várias, né? Eu acho que, ao mesmo tempo, eu acho que há um grande risco, né? Principalmente na Austrália, e quanto ao mercado imobiliário também, né? Eu acho que é algo que a gente tem que sempre ficar de olho na Austrália e no Canadá, principalmente. São dois países que, na minha opinião, né, o mercado de imobiliário é muito interessante ficar de olho o que pode acontecer. Mas, tecnicamente, né, galera, price action, vendo que tinha todas as razões para subir, né, galera, finalmente quebrar o 71,50, talvez voltar para o 72. Nem isso aconteceu, né? Vocês podem ver que teve um pulinho inicialmente aqui de quê? De mais ou menos, vamos ver o pulinho que teve na notícia, em torno de 55 pips, e vocês podem ver que basicamente voltou tudo, né? Isso para mim não é um sinal tão bom, porque quando ele tem razões fundamentais para subir, não sobe, muito cuidado. Né? Muito cuidado. Então, um pouquinho de cuidado aí. Acredito eu que se ele começar a voltar no curto prazo abaixo dessa região dos 70, 75, a pressão de venda começa a aumentar cada vez mais. E eu não duvido do dólar australiano, principalmente aqui ó, no gráfico semanal, vir de novo, né, testar o 70,00. Lembrando que a gente nem está tão longe assim, né, apenas 94 pips de distância, tá? Isso pode ser realmente bem alcançado, principalmente tendo uma semana assim tão cheia de notícias, tá? Então, mais ou menos tivemos essa notícia durante a noite, né? Meio que uma surpresa vindo aí do Banco Central australiano e mais um banco central que realmente, como vocês podem ver, aumentando as taxas de juros também, né? A gente vê vários países, incluindo o Brasil, obviamente, mas a gente já vê a Austrália, né? Reino Unido, Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá, enfim, vários bancos aí aumentando as taxas de juros, né? Algo que é bem interessante. Enfim, tirando isso, galera, para hoje não temos tantas notícias assim, para ser bem sincero com vocês, né? Muitas notícias falando sobre o protesto ali, né? Um certo protesto ali nos Estados Unidos, mas nada que realmente possa afetar o mercado financeiro, tá? Então não tem muito o que dizer sobre isso, tá bom? Então vamos começar a falar sobre a parte técnica, algo que eu quero compartilhar com vocês alguns níveis para a gente se preparar para o dia. Lembrando, galera, que antes da gente começar, se você puder deixar o like, se inscrever no canal, nos ajude muito, tá? A gente faz o café aqui basicamente todos os dias, em torno deste horário,
analisando o mercado todos os dias juntos, né? Falando sobre a parte fundamental e técnica dos mercados, tá? Enfim, vamos lá. Então, dólar index, galera. O dólar index, começando aqui pelo lado direito, tá? Então, lembrando que eu mudei um pouco do meu layout aqui. No lado direito, agora vocês podem ver o semanal aqui no canto direito, depois o diário aqui, aqui 4 horas e aqui no canto 1 hora, tá? Dividindo os gráficos, por que eu faço isso? Porque você não quer muitas coisas no seu gráfico. Então, talvez no semanal não tenha tantas coisas, é tranquilo. Mas quando você chega aqui no 4 horas, vai ter linha do semanal, linha do diário, linha não sei do que, vai ter muitas coisas nos mesmos gráficos, tá? Então, eu prefiro dividir, deixar eles separados. Então, o que eu desenho no 4 horas não aparece no 1 hora, não aparece no diário, não aparece no semanal. Eu deixo assim as coisas bem mais clean, né? Bem mais limpo, mais claro, pelo menos nos meus olhos, tá? Então, isso me ajuda bastante, tá? E eu vou e saiu um novo update do TradingView, para quem tem o programa instalado do TradingView, algo que eu recomendo, tá? Que você consegue, mesmo com a conta grátis, né, a versão grátis, você poder criar gráficos, mais gráficos na sua tela, ao invés de somente um, tá? Então, algo para ter em mente. Aí eu vou ver talvez até fazer um vídeo sobre isso, porque é um novo update. Eu acho que para quem tem conta grátis, só poder ter um gráfico na tela é complicado. Então eu vou mostrar para vocês como fazer isso, de como colocar mais gráficos assim na tua tela, que ajuda, tá? E se você for criar uma conta na TradingView, usa o nosso cupom. O link está na descrição. Quem usar o nosso link e você for criar no futuro, abrir uma conta paga, versão paga, você vai receber um bônus, se não me engano, de $30, né? Já ajuda bastante aí, tendo essa graninha para ajudar, tá bom? Mas o dólar inglês, vamos começar pelo grande aqui, né? Os períodos maiores aqui. O semanal, galera, a gente pode ver que, né, a gente quebrou a alta do Covid, que foi essa de 2020, quebramos também a alta de 2017, por pouco. E agora a gente está no meio desses dois grandes níveis, né? Mas o que eu acho bem interessante, que se você olhar no diário também, vocês conseguem ver que agora a gente claramente está em um range, né? Vocês podem ver que a vela do dia 28, vela de 29, dia 2 e hoje, basicamente um do lado da outra, né? Não está saindo nada. Então, já no diário já dá desse grande sinal que possivelmente estamos dentro de um range. E aí, se você olhar no 4 horas, olhar até no 1 hora, a gente basicamente tem basicamente o mesmo sinal, mais ou menos, né? Numa hora parece que a gente realmente está mais ou menos dessa forma aqui, que é um range. Agora, você pode talvez já estar pensando em um topo duplo, algo desse estilo, que eu não pensaria dessa forma, tá? Mas mesmo se você for pensar em um topo duplo dessa forma, você tem que pensar muito em primeiro ele quebrar essa baixa. Topo duplo não é ativado enquanto a gente não quebra a baixa do meio das duas altas, né, dos dois topos, tá bom? Então, primeiro tem que fazer isso antes de você pensar em qualquer coisa, não pensaria. Então, para mim hoje vai ser um belo de um range, lembrando que amanhã, de novo, amanhã a gente tem o FOMC, taxa de juros dos Estados Unidos. Será que o mercado realmente vai querer se movimentar tanto assim, sabendo que tem um grande evento amanhã? Eu não sei. E eu sempre falo para vocês, e algo que eu quero que vocês decorem, quando tem um grande evento, o mercado sempre entra em um range antes do pré-evento. É difícil, acontece, obviamente, nada é 100%, mas acontece às vezes do mercado realmente ter uma tendência pré-FOMC, mas é difícil disso acontecer. Normalmente ele entra num range, então eu não duvido, tá? Eu não duvido da gente ver um dólar que vai estar mais ou menos assim e vai estar aqui, ó, creio eu, antes do FOMC, entre dois grandes preços, esperando o evento vir e fazer ele tomar a decisão, tá? Então, fico isso em mente, lembrando então que nossa resistência para hoje vai ser realmente nessa região aqui do 103,85 mais ou menos. Pode fazer uma nova alta, pode, mas fique de olho, ver se ele volta, tá? Ele pode vir aqui e surpreender algumas pessoas e daí fazer isso aqui, né? Esses rompimentos falsos, eu não ignoro, tá? Mas se realmente continuar, né, a romper, fique de olho então na região aqui do 104,00, 104,10, tá? Aqui realmente vai ser um grande preço, na minha opinião, para ficar de olho para ver o que acontece, tá? Temos o pivô ali, temos o ATR do dia ali, né? Então muitas pequenas barreiras ali que temos ali. Agora, uma coisa que também você não pode esquecer é que estamos em uma tendência de alta,
né? Olha só o pulo que a gente teve no dólar index, que começou ali no dia 21 de abril, e olha tudo que ele fez, né? Vendo ele parando agora, para mim isso aqui só pode ser uma correçãozinha, né? É uma correçãozinha que pode nos levar então a preços mais altos, até que o contrário seja provado, ok? Então, muito cuidado em ficar caçando topo por enquanto, tá? Vocês já sabem, Thiago, longo prazo, para mim, o dólar está perto de um topo, mas perto de um topo, para mim, não quer dizer 104. Para mim, pode ser até, sei lá, 108, talvez. Eu não sei. Só que eu não vou caçando o topo. Eu vou esperar uma informação, um sinal técnico que talvez nos dê esse sinal que realmente temos um topo em jogo. Porque o que eu quero que vocês não se esqueçam é que, principalmente olhando esse semanal, ou até a gente indo para um gráfico mensal para ficar mais claro o gráfico, vocês podem ver que a gente parece que está rompendo esse triângulo, certo? A gente está rompendo esse triângulo. Então, eu não posso entrar na ilusão que em breve a gente vai rodar, vai descer para baixo, tá? Tem a possibilidade de talvez a gente ir até o 110. Eu não estou dizendo que vai, tem a possibilidade, tá? Outra coisa também que eu não quero que vocês esqueçam é que nesses últimos anos o mercado tem estado realmente bem trancado, bem trancado. E que isso quer dizer é que a gente está viciado em entrar em mercados que realmente eles dão uma parada, eles sempre voltam, né? Às vezes demora meses ou semanas, mas volta para um certo preço, alguma coisa do estilo. Mas e se agora for um mercado realmente de tendência? Se esse rompimento que a gente está fazendo aqui seja o mesmo que a gente teve aqui, ó, quando a gente rompeu esse pequeno triângulo aqui embaixo, que aconteceu em 2014, e se for isso? Entendeu? Então você sempre tem que ter essa ideia de e se for fazer isso mesmo, tá? Porque você pensando dessa forma realmente vai te deixar, vai te fazer ficar com o pé no chão, né? E não criando mil ideias que talvez o dólar vai parar e não tem como ele subir mais, né? Porque tem muita gente, confia em mim, você olhando os dados, você consegue ver que tem muita gente do varejo tentando pegar o topo do dólar agora, neste momento, e há dias atrás. Então, vai machucar muita gente caso o dólar chegue talvez em 110 ou 107 ou 105, eu não sei, tá? Mas tenha isso em mente, tá? Tenha isso em mente que esse rompimento pode ser um rompimento de triângulo que pode ser que faça o dólar subir, tá? Lá no nosso grupo do WhatsApp, e quem quiser entrar, o link está na descrição, eu disse para vocês talvez uma ideia que eu tenho fundamental de talvez quando pode ser o fim do dólar, né, o topo do dólar, melhor dizendo. Eu disse lá no grupo que eu acho que um sinal fundamental que o dólar possa virar é do dólar, do Fed começar a sentir que, né, não tem como aumentar mais as taxas de juros, né? Quando as coisas começarem a complicar de alguma forma. Isso pode acontecer de várias maneiras, tá? Isso pode acontecer se os índices desabarem, isso pode acontecer se a economia realmente desabar, alguma coisa assim pode acontecer, fazendo que eles façam, não, realmente aumentar mais taxa de juros aqui é complicado. Qualquer sinal que eles podem parar ou até voltar, fazer uma certa reversão, talvez até cortar um pouco a taxa de juros, vai ser ainda mais é, importante para o dólar. Isso vai significar um topo no dólar, na minha opinião, tá? Então, é difícil, fundamental, é difícil de acreditar que o dólar pare aqui. Lembrando que o Banco Central, né, quer aumentar mais a taxa de juros, tudo, né, que faça que o dólar suba, tá? Entenda isso, ok? Então, mais ou menos essa é a minha ideia longo prazo. Então, não viajem na maionese. Eu sei que o dólar subiu muito, mas pode ser que a gente esteja vivendo uma nova era, uma nova era de grande tendência no dólar, ok? Então, uma pequena informação que pode te ajudar a não ficar iludindo, achando que não tem como mais subir, porque pode, tá? Porque pode, ok? Então, tenha isso em mente, na minha opinião, tá? Aqui sobre o dólar. Pelo menos eu ficaria de olho nessa forma aqui
o dólar para hoje, nesse curto prazo, ok? É, euro, mais ou menos a mesma coisa, porém ao contrário, né? Após ele ter caído tudo aquilo que caiu, vocês podem ver que talvez a gente esteja agora formando talvez um triângulo, né? Algo que pode ser bem possível, mas lembrando que triângulo normalmente é uma formação, né, de continuação. Isso quer dizer então que a chance dele quebrar esse triângulo para baixo e fazer novas baixas é grande. É um pouco mais grande, eu diria em torno de 65 a 70% de chance da gente realmente descer aqui e fazer possivelmente novas baixas, se realmente for um triângulo. Por que eu estou falando se for um triângulo? É porque, galera, não é o triângulo mais bonito da minha vida, tá? É isso que eu quero dizer aqui. Por que, Thiago? O que é um triângulo mais lindo da sua vida? Um triângulo, para mim, mais bonito da minha vida é quando a gente vê ondas que vai de uma linha para outra rapidamente, sem ficar, né, nessa bagunça toda. Aqui a gente já pode ver que subiu, aí ele veio por meio do triângulo, já voltou para cima e depois foi para baixo, aí vem para no meio. Então você tem que entender que não é aquela coisa linda, maravilhosa, tá? Pode ser um triângulo, então não é triângulo? Pode ser que sim, tá? Pode ser que sim, mas se você for pensar de uma forma de triângulo, operar o rompimento do triângulo, dentro do triângulo, o que for, entenda que você tem que, né, talvez operar um pouquinho menor para não correr tanto risco, ok? Então, mais ou menos é isso que eu acho que deve acontecer. Vocês podem ver que no diário aqui do euro também é a mesma coisa que o dólar, né? Uma vela do lado da outra, próprio range, mas o que muita gente está falando por aí é esse gráfico semanal no euro. A gente está aqui no 105, galera, e este nível não é brincadeira. Olha só no longo prazo, no semanal, né? Já mostrei para vocês esse gráfico já algumas vezes antes e realmente, tecnicamente, este é um nível gigantesco para o euro. Pode ser que segure? Talvez, talvez. Mas olhando o curto prazo é o que me deixa pensando, será que tem mais? Entendeu? Então, para mim, acho que é um nível que, né, níveis que pode realmente mostrar que talvez o euro tenha uma baixa em jogo, é talvez ele voltando acima do 0,600, 0,650, talvez, né? Eu acho que enquanto a gente permanece principalmente abaixo desse 0,650, ainda você tem que pensar em um euro de baixo. Por que disso, Thiago? Porque após ter tido toda essa queda, ele voltando, isso pode ser visto pelos vendedores ou para quem quer entrar no mercado como uma correçãozinha saudável, né? Tocando no 38,2, preparando o mercado para a sua queda. Então, principalmente enquanto o euro continua abaixo dessa região, para mim é muito difícil ainda acreditar em uma baixa no euro, tá? Então é nível por nível, né? Assim vai quebrando esse triângulo para cima, talvez nos leva, né, para essa região perto aqui do 0,600, que numa hora vocês conseguem ver, né, que a gente está tendo um certo muro aqui, né, para ultrapassar. Então, ultrapassando ele, talvez realmente nos leve para 0,650, mas até lá eu acredito que é um euro ainda que está em tendência fortíssima de baixo, né? Não tem realmente como querendo operar swing, né? Indo contra, tá? Então, mais ou menos essa é uma região para ficar de olho no euro. Agora, suporte para o euro hoje, realmente essa linha do triângulo, né? Se for um triângulo aqui, a linha do triângulo é essa aqui de baixo, como vocês podem ver, está sendo defendida hoje de manhã na abertura aqui da Europa. Então, realmente quebrando esse 0,490, fechando, né? Abaixo do 0,490, acredito eu que a gente esteja descendo mais. E daí, Thiago, onde é o próximo nível, né? E aí, próximo nível para mim, galera, vai ser lá perto do 0,427 e depois 0,400, tá? Podem ser os níveis, na minha opinião, do euro, ok? E o euro também está vivendo uma época que é muito difícil de operar ela no longo prazo. Por quê? Porque no euro a gente não tem o problema apenas de talvez um banco central que não quer aumentar a taxa de juros por nada. A gente também tem um problema de guerra, a gente também tem problemas de países que estão na beira de de um problema seríssimo financeiro, como Espanha, Portugal e Itália. É bem complicado.
É bem complicado, né? O euro é uma moeda que eu gostaria de comprar, sim, porque eu acho que ele deveria estar em níveis bem mais altos. Ele só não está porque o ECB, né, o Banco Central, o BCE, o Banco Central Europeu, não deu nenhum sinal de aumentar as taxas de juros para combater a inflação, né? Um dos poucos bancos, né, que ainda tem essa certa visão, né, que é bem interessante. Agora, já para o outro lado, a gente tem o risco de guerra, a gente tem risco, né, da economia europeia estar em uma situação bem complicada, né, bem mais do que Estados Unidos, né, com certeza. Então, algo para ter em mente. Isso que me deixa assim, não querer, não estar nem um pouco ansioso ainda de entrar comprado no euro, tá? Ainda, tá bom? Mas isso eu vou atualizando vocês. Já a Libra, a mesma coisa, né? A Libra ontem teve uma boa de uma queda. Posso ter, olha, esse é o nível que a gente tem que ficar bem atento na Libra agora, hoje, na minha opinião, nos próximos dias, né? Esse 26,00 aqui, né, galera? Aquele nível que a gente já tem acompanhado ele já faz um bom tempo. Vocês podem ver que a gente teve várias rejeições aqui no dia 26, 27, né? Depois a gente voltou nele aqui no dia 29. E no dia 29, vocês podem ver que ele foi acima, fechou acima e na próxima vela já voltou para baixo, né? Mostrando talvez uma certa falha. E olha a falha o que deu, né? A falha sempre, que é a mesma coisa de rompimento falso, né? Ele deu esse movimento de altíssima queda aqui na Libra ontem, mesmo sendo um dia bem parado, né? Vocês podem ver que a gente até fez um triângulo, rompeu o triângulo, fechou fora do triângulo, vocês podem ver que teve a queda. Então, use talvez esse triângulo aqui como exemplo lá no euro, tá? Se for o caso. Agora, então os níveis aqui são muito claros agora na Libra, né? Na minha opinião, né? A gente está aqui entre o 24,70 e o 26,00. Né? Basicamente são os dois grandes níveis, na minha opinião, agora. Né? Quebrando o suporte, acredito eu que daí vamos vir querer testar esse 24,50, 24,40, essa região aqui, e depois disso só lá no 24,00, na minha opinião. Tá? Se ele fechar abaixo desse segundo suporte. Resistência 26,00, fechando acima do 26,00 agora, acredito eu que iremos vir testar. Lembrando que no semanal aqui a gente tem um nível de resistência bem interessante, tá vendo? Que é esse 26,70, tá? 26,70 e depois o 27,00, que também é um grande nível aqui, na minha opinião, que foi aquele suportinho, tá vendo? O suporte que segurou a gente um pouquinho aqui no dia no dia 25. Então, e depois se viu como, olha aqui, a sombra, tá vendo? Tocando, rejeitou como resistência e depois desabou. Então, nível por nível aqui também. Mas a Libra está bem clara enquanto aos níveis aqui, um par bem bacana realmente para trabalhar, na minha opinião, tá? Dólar suez, o dólar suez está nessa região, talvez um canalzinho aqui no 4 horas de alta, talvez, tá? Mas também não acho que é o canal da vida aqui. Mas o dólar suez, eu queria muito que ele fosse testar o 98,00, galera, mas não foi, tá? Não sei se vai, não sei. Difícil de dizer, né? Mas vocês podem ver que no semanal a gente quase testou esse 98,00, que é uma região que pode servir como resistência, bem importante, tá? Agora, se fechar acima do 98,00, galera, aí eu não, né, não descarto a possibilidade de a gente subir mais 100 pips, chegando na região do 99,00 e do 786 FIB, né? No longo prazo, para mim pode ser bem possível. No 4 horas, como eu disse para vocês aqui, um canal. Mas se você olhar ali numa hora também, você pode dizer que, né, que numa hora pode ser que a gente esteja. E aí que numa hora você pode dizer que a gente esteja possivelmente em um range, talvez, alguma coisa assim? Possivelmente, né? Mas suporte no dólar suez, para mim, primeiro seria 97,60, depois 97,50, tá? É, São os dois suportes que temos aqui embaixo, resistência do 98,00 ou até no 98,15, tá? São os níveis que estou de olho no dólar suez. Sem dúvida, tendência de alta, né? Não tem nem muito o que falar aqui sobre isso, né? Segurando bem a média do 20, né? Aqui no 4 horas, que significa que estamos em uma super tendência. Então, né? Use isso em seu favor, tá? Ficar caçando topo aqui é complicado, tá? Deixa primeiro confirmar, né? Primeiro você quer ver um fechamento abaixo dessa média no 4 horas, né? Que a gente não tem visto
um fechamento abaixo dela desde aqui do dia 12 de abril, né? Você também quer ver um fechamento do canal, você quer ver informações assim primeiro antes de ficar caçando o topo, né? Na minha opinião, pelo menos eu pensaria dessa forma, tá? Então aí está o dólar Suez, um par que também é bem bacana para a gente ficar de olho. Pode ter sido uma falha aqui em cima agora, Thiago, numa hora, talvez, talvez, né? Bem feio, né? Fez uma nova alta e já voltou tudo, né? Tá bem feia essa vela, né? Então talvez ele venha mais uma vez aqui no 97,60, 97,50, dali sente um suporte. Agora abaixo do 97,50 já tem que ter um pouquinho de cautela, porque daí a gente já vai estar testando, olha lá no 4 horas onde está o 97,50. Tá vendo? Exatamente na base do canal, onde a média também vai provavelmente estar. Então realmente é aqui no 97,50 que vai ser a grande briga, tá? Já o dólar yen está numa situação difícil de dizer, né? Difícil de dizer após ele ter, né, pulado em três estágios, né? O dólar yen pulou aqui, né? Não vamos esquecer. Primeiro foi aquele que começamos em março, né? Subimos o março inteiro, basicamente subindo. Depois a gente começou abril também subindo. E agora a gente pulou essa terceira vez com essas duas grandes velas no Banco Central japonês, não dando nenhuma preocupação sobre a fraqueza do yen, né? Deixando as portas abertas aí para ele subir se ele quiser. Então, algo para ter em mente, a gente também não vê o Banco Central, nem ele, né, querendo controlar o preço do ien ainda, então isso é algo para ter em mente, mas no curto prazo, galera, tá parecendo, eu não s- tá parecendo um possível. É difícil. Ele não é um triângulo bonito, né? Porque eu não gosto de triângulo no meio da tendência, assim, viu, galera? Eu basicamente não gosto, tá? Mas vocês podem ver, né? É um triângulo, é um range, enfim, do jeito que você quiser, mas está bem bagunçada essa região que ele está, né? Isso a gente não pode. Tá muito escuro, né, galera? Tá muito bagunçada essa região, né? Então entenda que ele está em um período de correção. Eu acho que, né, mais próximo ele chega desse 129,50, melhor fica para talvez uma certa compra, talvez. Acho que isso é bem provável. Pegando o FIB, ó, dessa baixa do dia 26 de abril com a alta, vocês podem ver que a baixa foi no 38,2, né? Então, realmente, o que pode estar acontecendo, né, é dele estar fazendo este período de correção aqui, alguma coisa assim, e aí a gente pode ver talvez o dólar yen subindo, tá? Eu acho que provavelmente é isso que pode estar acontecendo aqui no dólar yen, sem nenhum sinal de topo. Parte fundamental também parece que só quer dizer mais para cima, né? Então, algo para ter aqui sobre o yen, tá? Então, suporte para ele, eu diria, né, que o grande suporte mesmo é 129,50 e depois, galera, o 129,00 também é uma grande região de resistência, de suporte agora, na minha opinião. Tá? Enquanto a gente segura acima do 129,00, eu acho que ainda tem muitas razões para compra. Agora, abaixo do 129,00 já ficaria meio assim, se tem alguma coisa aqui ou não. Tá? Então, esse é o dólar yen, curto prazo. Dólar australiano, dólar australiano, como eu disse para vocês, os compradores estão um pouquinho chateados por ver essa reação que está tendo nele, né? Ele teve razões fundamentais para subir, subiu, mas voltou. Isso preocupa um pouco. Mas uma coisa que eu acho que vai, né, vai continuar afetando o preço dele é o que vai acontecer nos índices, né? Se o SP500, após ter caído ontem e feito novas baixas, voltar a cair hoje de novo, né, veio subir aqui de novo só para fazer uma certa correção, então a gente está falando em algo, né, assim, pode ser que é, o dólar australiano realmente vai cair com tudo. Agora, tudo vai depender dos índices, né? Se eles começarem a subir, talvez voltar para 42 mil de novo, o dólar australiano realmente continua nessa região aqui, mas nenhum sinal, né, galerinha? Pelo menos não na minha opinião, que temos uma baixa em jogo ainda, tá? Lembrando que no longo prazo, 70,00 é gigantesco. 70,00 aqui, como vocês podem ver no semanal, é gigantesco. Então,
todo mundo que está querendo operar swing, né, querendo comprar ele aqui, querendo comprar ele um pouco mais abaixo, provavelmente está com o stop loss tudo abaixo aqui, né? Isso não podemos esquecer, tá? Então, se o dólar continuar forte e os índices caírem, esse é um par que pode ser que a gente vá para. Eu não duvido da gente vir aqui para o 6800, tá? Eu não duvido, tá? É um par que eu acho que é bem bacana, uma compra, lembrando que ele beneficia bastante, né? Com é, um momento de alta inflação, mas eu não sei se agora é a hora de comprar ele, tá? Eu acho que rompendo 70,00 pode ser que a gente tenha mais 200 pips para baixo, tá? Eu acredito, tá? Então fique com isso em mente. Agora, para tirar um pouco dessa pressão dele de queda, eu acho que ele tem que voltar acima desse fechar acima, pelo menos, né, do diário acima dos 71,50. Acho que fechando acima dos 71,50 já tira talvez um pouquinho dessa pressão que está nele, né? Pelo menos o que é necessário, porque enquanto a gente não fecha, não faz isso, galera, o dólar australiano para mim está bem perigoso de ter uma quedinha aqui bem, bem violenta, talvez que possa vir, né? E ali, como eu disse, né, perto do 68 vai ser excelente ver o que pode acontecer nele ali, para ser bem sincero. Mas o price action é o problema aqui. Price action que é o problema aqui, tá? Então, de novo, grande resistência nele no 68, no 68, desculpa, no 71,50 e depois no 72,00, tá? São as duas resistências que temos nele aqui do dólar australiano, ok? Então, fique de olho nele, né? É, tudo vai depender também do que os índices podem fazer aqui, né? Bem, bem feio ali também, pelo menos por enquanto. Já o dólar da Nova Zelândia é um que já rompeu novas baixas, né? Vocês podem ver que no semanal a gente já rompeu. A gente tinha várias razões para parar no 6500, não conseguiu. E isso realmente é algo que, para quem está querendo, tentando comprar o dólar australiano, tem que ter em mente, porque os dois se movem juntos. Então, se este par, por acaso, vá perto aqui do 6200, né? Eu já isso tem que ser um belo de um alerta para o dólar australiano também, porque se esse par for para lá, o dólar australiano vai junto, tá? Não tem como. É a mesma coisa do ouro e prata, eles se movem juntos, não tem como. Lógico, às vezes tem uma certa desconexão, tem, mas é algo para ter em mente, tá? Na minha opinião. Pegando essa última correção que a gente tem um nível de FIB aqui, né? Retração aqui no 63,90 mais ou menos, então pode ser um pequeno suporte ali caso a gente toque, mas eu mesmo preferi comprar no 62, pelo menos. É o 618 de toda a subida que a gente teve desde a baixa do Covid, é uma zona de suporte que pode servir como suporte novamente. E também, pegando esse FIB da última correção que a gente teve de alta, vocês podem ver que nossa segunda retração está exatamente ali também. Então, mais ou menos 3 razões para talvez achar que ele possa parar ali perto do 6200. Então, estou me segurando para esperar esse preço possivelmente chegar, tá? Agora, para eliminar um pouco da pressão que está tendo aqui, eu só diria, galera, que apenas enquanto ele permanece abaixo do 6550, eu ainda acho que tem muitas razões para possíveis razões para acreditar em uma tendência de baixa ainda, tá? Então entenda isso, 6550, por que 6550? Se você olhar aqui no diário, se a gente olhar aqui no diário, vocês podem ver que foi a baixa que a gente fez ali em janeiro. E também, ó, vocês podem ver que no dia 29, a gente foi lá, tocou e rejeitou e fechou no dia bem vermelho, tá vendo? Então, meio que deu uma confirmação a mais que essa região é bem importante, tá? Então, enquanto a gente permanece abaixo desse 6550, ainda é buscar vendas, pelo menos para mim, tá? Então entenda isso, mas no curto prazo, vamos olhar aqui numa hora.
numa hora, né, vocês podem ver que está possivelmente range aqui também, que não é novidade, né? Então, qualquer ida aqui para o 6450, 6470, acredito eu, que são áreas, níveis, né, para ficar de olho, né? Então, eu vou ficar de olho aqui no topo do range, 6470 mais ou menos. Se fechar fora do range, para cima, fique de olho então em 6500, né? São níveis aí que, na minha opinião, chamam atenção. E depois, obviamente, 6550, que é o nível que realmente ele tem que respeitar. Caso volte acima desse 6550, aí eu já ficaria meio assim, se eu quero realmente estar vendendo. Porque daí, galera, até no semanal, vocês podem ver, até no semanal, né? Ele vai estar já acima dessa região, tá vendo? De novo. Então, e essa região está no 6500, tá? Então, você não quer que ele volte acima disso e também do última baixa, porque aí ele já está tendo uma boa recuperação e aí eu não duvido de essa queda que for apenas uma falha, um rompimento falso aqui e fazer que ele suba lá de volta para o topo do canal de novo, não, tá? Igual ele fez aqui em janeiro, tá? Em janeiro ele fez isso, né? Fechou fora do canal, na próxima vela já voltou. Então você não quer que a mesma coisa aconteça aqui dessa vez, tá? Use isso como lição. Então, mais ou menos essa é a minha visão aqui no dólar da Nova Zelândia, um par bem interessante também, para ser bem sincero com vocês, viu? É um par que está na minha lista, porque tá bem técnico, tá bem legal de entender os níveis e tá bem bacana, tá? E tá bem fraco também, né? Olha ele comparado com o dólar australiano, né? Os dois juntos. Olha a subida que teve aqui, né? Eu sei que, né, a gente talvez esteja no topo aqui de um grande triângulo no semanal, né? Mas e se for um rompimento, né? Se for um rompimento disso, se tiver um rompimento, o que que significa? É que o dólar australiano está mais forte que o dólar da Nova Zelândia, né? Então, se você for vender um ou outro, obviamente você vai fazer contra o mais fraco, e o mais fraco é o dólar da Nova Zelândia. Se isso aqui acontecer, né? Então, vocês podem ver que a gente já até rompeu essa alta aqui de 2020, né? Então, permanecendo acima dessa alta, né? Em cima dessa linha de tendência, talvez ele venha buscar aí, talvez 1,12, 1,13, né? Se for o caso, ok? Então, mais ou menos é isso que eu vejo aqui nos pares principais. Já no ouro, galera, continua a desabar, fechou abaixo daquela região que a gente falou, né? Que era bem importante. É, no, no ouro, lembrando que a região que a gente tinha falado era essa linha vermelha aqui, que era o 1870. Agora que estamos abaixo dele, se eu fosse para me comprar, galera, eu compraria aqui, ó, perto. Se eu fosse um comprador, tá? Eu compraria aqui perto do 1830, mais ou menos. Essa região aqui, ó. Por quê, Thiago? Aí que tá, né? Linha de suporte, resistência agora de suporte, linha de tendência subindo, né? Média móvel período 200 e perto do 786. Então aqui que eu quero ver o que, que vai acontecer, tá? É aqui que eu acho que pode talvez ter uma reação bacana aí no ouro, caso ele chegue lá. Tá? Agora, para eliminar um pouco dessa pressão de venda, primeiro ele tem que voltar acima dessa grande resistência, que é o 1870, 1871. Voltando acima disso, talvez só foi aqui para estopar uma galera e talvez volte aqui para o 1890 novamente. Tá? Mas enquanto ele permanece abaixo dessa região do 1870, que é essa aqui que está aqui numa hora anotado, né, tem que ter um pouquinho de cautela. Tá? Prata, mesma coisa, prata até é mais negativo, né, galera? A prata, na verdade, quase tocou no 2200. Lembrando que o 2200 no longo prazo é aquela enorme suporte que a gente tem, né? Que é abaixo do range que a gente tem aqui no semanal, certo? Então, por isso que o 22 é tão importante, tá? Mas lembrando que agora a gente tem dois suportes aqui no 2140. Esses são os dois, né, as duas baixas importantes que temos. Quebrando elas, galera, aí talvez uma ida aqui perto do 20 pode ser algo bem interessante, tá? Caso isso aconteça, né? Estamos uma bela de uma distância
disso acontecer, mas a mesma coisa a prata, né? Eu acho que enquanto prata segura agora abaixo desse 23, é, tem a pressão de queda ainda, tá? Então, 23,00 para mim é resistência à prata, enquanto estamos abaixo dela, principalmente, é tendência de baixa, sem dúvida. Ok? Vamos falar sobre mais o que? Vamos falar sobre Bitcoin. Bitcoin respeitou bem, né? A correção de ontem nos índices deram para ele pelo menos uma salvou ele, né, um pouco, porque ele estava prestes a romper este canalzinho aqui no diário. Tá vendo? Esse canalzinho que a gente já tem observado há um bom tempo já no Bitcoin. Então salvou o Bitcoin por enquanto, mas foi bem próximo, hein, galera? Foi, foi por um fio, hein? Agora, aqui que tá, né? Um fechamento abaixo do 37 mil que eu acho que vai ligar aqui o turbo para talvez um Bitcoin cair. Mas eu acho que o Bitcoin tem um grande dia pela frente, porque tudo vai depender do que os índices vão fazer hoje. Se os índices voltarem a cair, o Bitcoin talvez vai seguir essa tendência, essa queda. Se os índices continuarem a subir, talvez o Bitcoin volte aqui para o 40 mil novamente, resistência do curto prazo, tá? Mas muito atento, viu, galera? Nesse rompimento de talvez, né, um rompimento do canal, rompendo o canal, acredito eu que podemos ver um fechamento bem, um movimento bem interessante aqui no Bitcoin, está por vir. E no 4 horas, vamos ver o que tem aqui no 4 horas. E no 4 horas, galera, parece que a gente está talvez uma certa. Eu vou desenhar rapidamente aqui, tá? Mas parece que a gente está numa certa cunha, né? Um triângulo, uma coisa assim. Uma coisa eu quero dizer. Eu sei que a chance dessa cunha quebrar para baixo, tá vendo? A chance dessa cunha quebrar para cima, desculpa, essa cunha está mirando para baixo, né? Uma reversão é maior. Eu sei disso, mas também não fique chupando o dedo caso o Bitcoin quebre essa cunha para baixo, tá? A aceleração que ele pode pegar com um rompimento aqui para baixo pode ser monstruosa, tá? Porque todo mundo que está vendo essa formação está comprando, porque realmente a chance dele quebrar para cima, galera, é maior. É de 65 a 70% das vezes que acontece essa mesma formação, ele é rompido para cima. Então, se acontecer o contrário, não fique chupando o dedo, tá? Entenda que ele pode sim quebrar essa cunha também para baixo e fazer isso aqui, ou quebrar para cima e fazer isso aqui também, ok? Então, duas possibilidades que pode acontecer no Bitcoin, tá bom? Mais ou menos é isso que então estou vendo aqui. E para a gente finalizar, vamos olhar o SP500. O SP500 teve uma boa não, né? Uma gigantesca defesa ontem, após ter feito uma nova baixa, né? Algo que foi bem interessante, mas lembrando que ontem foi com pouca volatilidade o mercado, né? Ontem foi uma certa bagunça aqui, vocês podem ver que a gente, né, subiu, depois caiu, subiu de novo, depois caiu, né? Foi um certo zigue-zague, mas níveis são níveis e eu acho que nenhum ainda foi rompido para confirmar que talvez ele esteja virando, tá? Então, na minha opinião, eu ficaria de olho pelo menos nesse FIB aqui por enquanto. Então vocês podem ver que a gente voltou 50% de toda a queda, né? 50% para os índices são bem importantes. Então, enquanto isso segura é bem legal. Então, na minha opinião, mais ou menos eu ficaria de olho aqui nesse 50%, essa região realmente aqui do pivô também. Ficaria de olho nessa região para ver o que acontece. Acima daqui, ficaria de olho aqui no 4.215, né? O 618. Será bem importante também. E a última chance para ele é nessa região aqui do 4.240 e depois o 786, tá? Eu pelo menos pensaria dessa forma, mas o que realmente vai confirmar que realmente está virando, né? Realmente o que vai acabar com a ideia de talvez ele cair mais vai ser essa volta acima do 4.300, né? Onde a gente fez né, bateu duas vezes e rejeitou e tudo mais, tá? Então, pode ser que a gente fique, né? Lembrando que a gente tem o FOMC amanhã, talvez não duvido, a gente ficar num certo zigue-zague e tal, e aí amanhã a gente está entre esse nível e essa baixa. Eu também não duvido disso acontecer, tá? Então, algo para ter em mente aí.
E é isso então, galerinha. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez comigo. Não se esqueça de deixar o like no canal e qualquer pergunta, só deixar nos comentários que eu irei responder a todos, tá bom? Valeu, galera. Um ótimo dia, boas negociações e até amanhã. Tchau, tchau.